Boa noite a todos, irmãos e irmãs, espalhados pelo mundo afora, e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui, gravando esse vídeo aqui no canal do YouTube, Pregação, Oração e Fé. A fé que move o mundo, a fé que nos move, a fé que nos dá força, a fé que nos encoraja, a fé que nos dá luta e a luta que nos dá vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria aqui de fazer uma leitura bíblica aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço. Escrevas na tábua do teu coração e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Eu gostaria de frisar aqui no versículo 5, Provérbios 3, 5, nós lemos do 3, do 1 ao 5, eu vou frisar aqui no 5, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Não te estribe no teu próprio entendimento. Moisés estava lá no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas, quando ele olhou assim, um fogo queimando numa sarça, queimava, mas a sarça não se consumia, Aí Moisés se aproximou, Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aonde tu está pisando é santo. Aí ordenou Moisés que voltasse, ao Egito para libertar o povo da escravidão, da servidão de Faraó, E Moisés falou: não tenho condição disso, Deus falou para ele: põe a mão no peito, Moisés. Moisés pôs a mão no peito. Tira a mão do peito, Moisés. Moisés tirou a mão do peito. Quando Moisés pôs a mão no peito, que ele tirou, a mão dele ficou cheia de lepra. Ele assustou, quando ele viu aquela mão cheia de lepra. Deus falou para ele: põe a mão de novo no peito, Moisés. Moisés pôs a mão no peito de novo. Tira a mão do peito, Moisés. Moisés tirou a mão do peito. Aí quando Moisés tirou a mão do peito, tinha sarado. Deus falou para ele: joga o seu cajado, Moisés. No chão, Moisés jogou, o cajado virou uma cobra. Falou: pega o cajado, Moisés. Moisés pegou o cajado virou de novo. O cajado voltou a ser cajado. Aí Moisés foi no Egito para libertar aquele povo. E ali Deus mandou muitas pragas, a água virou sangue, a praga do piolho, a praga da rã, E a última praga que todo mundo sabe, eu estou falando resumido, porque se a gente for falar detalhadamente, a gente fica a noite inteira aqui, Aí Moisés pegou aquele povo,
né, na última praga, a morte dos primogênitos, né? Aí o rei expulsou aquele povo, falou, vai embora daqui, suma do Egito e leve o que vocês quiserem. Eles pegaram o ouro e saíram a pé para ir embora. Mas o rei se arrependeu e mandou o seu exército atrás do povo. E ali encurralaram eles ali no Mar Vermelho, né? De um lado, o exército de Faraó, do outro, aquela imensidão de águas e águas. Qual que era o entendimento de Moisés? Tudo acabou, era o entendimento humano, não temos mais para onde ir. Mas Moisés não se estribou no seu próprio entendimento. Moisés orou e o Mar Vermelho se abriu. Nós não podemos estribar em nossos próprios entendimentos, nós temos que estribar no entendimento da palavra. A Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus a gente tem que meditar e pedir a revelação de Deus. Como foi nos dias de Noé, muita gente imagina que naquela época de Noé vivia-se uma época atrasada da evolução científica, não. Como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Aquela época de Noé era uma época muito evoluída, cientificamente falando. As pirâmides provavelmente foi feito na época de Enoque, né? Aquelas imensas, né? Aquela pedra sobre pedra ali, cada pedra daquela pesa muitas toneladas, né? Muitos 1000 quilos. Sem contar nas vestes, né? Naquelas tiras que eles embalsamavam, enrolavam aquelas múmias, entendeu? Que aqueles ossos, aquelas pessoas conservaram até na data de hoje. A tintura é a mesma, a tintura daquelas tiras nunca desbotou. Então, quer dizer, era uma época da ciência bem evoluída. As pirâmides ficou para isso, para provar, entendeu? A ciência de hoje ainda não igualou com a ciência das pirâmides. Hoje, com toda a evolução científica, acredito que ainda não damos conta de fazer uma pirâmide daquela, entendeu? O segredo das pirâmides é esse. Era uma era evoluída, mais do que a de hoje, cientificamente falando. Então, quando Deus falou para Moisés, Moisés, faça-se a arca, que vai vir a chuva, naquela época não chovia, a água merejava da terra para molhar as plantações, né? Molhar as lavouras, molhar as plantas. Então Deus falou para Moisés que o dilúvio ia acontecer, e o dilúvio era o contrário a toda pesquisa científica da época. Mas Moisés não se estribou no seu próprio entendimento. Talvez os cientistas daquela época, como era uma era muito evoluída, tinha aparelhos para fazer previsão, para ver o que tinha lá em cima. Eles enviaram aqueles aparelhos para cima e falaram, Moisés, mas não há água no ar, porque o ar não tinha água. Hoje nós sabemos que o ar tem água, eles medem, né, a umidade do ar, né? Naquela época não tinha, a chuva era de baixo para cima. Então, pregar que ia acontecer um dilúvio era o contrário a toda evolução científica. Mas Noé não se estribou no seu próprio entendimento, ele fez a arca e o dilúvio veio. Jesus Cristo vai vir buscar a igreja no rapto. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os demais que estiverem em vida no dia do grande rapto, encontrarão com os demais nos ares e subirão para a glória. Isso é o contrário a toda ciência humana. Mas não se estribe no teu próprio entendimento. Estribe-se na palavra. Quando o apóstolo Pedro chegou à porta do templo com João, os 2 discípulos, Pedro e João, ali na porta daquele templo ficava um homem assentado, um coxo de nascença que não andava. Ele pediu a eles algumas esmolas e olhou assim, firmou o olhar neles, esperando receber alguma esmola.
Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, levanta-te em nome de Jesus e anda. Pedro não estribou no seu próprio entendimento. Ele estribou no entendimento da palavra, no entendimento que fez aquele concho andar. Talvez você esteja com câncer, catarata, tuberculose, água no pulmão, pneumonia, HIV, qualquer tipo de doença. Mas não te estribe no teu próprio entendimento. O médico, às vezes, quando a pessoa está com câncer, ele fala que ela vai morrer. E o médico ele é deixado por Deus. Mas Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o curador, e ele não aposentou e nem morreu, ele está vivo, fazendo os mesmos sinais, prodígios e maravilhas que ele fez no passado. Porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele é o Jesus que curou aquele concho na porta do templo, chamado Formosa, não foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi o instrumento, quem curou foi Jesus, e Jesus está curando. Se o médico fala que você vai morrer porque você está com câncer, Jesus fala que você vai viver. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Oh, Deus amado, Deus eterno, nos ajuda, meu Pai, a nos estribar no entendimento da palavra e não em nossos próprios entendimentos. Nos ajuda, meu Pai, a nos estribar no entendimento da palavra e não em nossos próprios entendimentos, meu Pai. Ajuda, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, meu Pai, estribar no entendimento da palavra, que possamos, meu Pai, estribar no entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quando Jesus falou, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e morrer, Ele vai e ressuscitará no terceiro dia. Aquilo era o contrário a todo o entendimento científico da época. Mas Jesus foi morto, foi crucificado, açoitado, puseram uma coroa de espinho no seu pescoço e pregaram ele naquela cruz. E ele morreu. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, está vivo em nosso meio, se faz presente em nosso meio para fazer os mesmos sinais, prodígios e maravilhas que ele prometeu que faria. Oh, Deus amado, nos ajuda, meu Pai, a estribar no próprio entendimento da palavra e não no meu entendimento. Me ajuda a crer, meu Pai, nas santas escrituras sagradas. Me ajuda, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Não te estribe no teu próprio entendimento. Estribe no entendimento da palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquilo que se vê. A fé, ela é o contrário à ciência. A fé, ela é o contrário ao povo mundano. Nós temos que ter fé. Ou fé ou perecemos, ou céu ou inferno. Oh, aleluia, glória a Deus. Oremos, né, aqui, mas vamos orar, porque aqui, esse canal no YouTube, a gente está começando agora, mas a gente vai estar sempre orando para o povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso ministério, ele é baseado em cura divina, em oração para os enfermos, oração para o bem-estar da humanidade. O nosso interesse é provar que o sobrenatural existe, que Jesus Cristo existe e ver a manifestação do sobrenatural agindo sobre nossas vidas. Oremos, querido Deus, nosso Pai Celestial,
Mais uma vez, meu Pai, estamos aqui suplicando, meu Pai, pelos perdão dos nossos pecados e crendo que o Senhor, meu Pai, é misericordioso para conosco, que vai nos derramar de maneira tal boas dádivas sobre nossas almas, sobre nosso espírito, para que possamos, meu Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo de Deus, para que possamos andar na luz, para que possamos, meu Pai, expulsar Satanás de nossas vidas. Oh, Deus amado, Deus eterno, nos ajuda, meu Pai, que aonde essa voz soar, meu Pai, que aonde essa voz chegar, meu Pai, que não seja o irmão Wellington falando na vida das pessoas, mas que seja o poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai, iluminando a vida de cada um, abençoando a vida de cada um. Oh, papai querido, papai amado, que quando, meu Pai, tudo aqui na terra estiver terminado, a última oração sido feita, todas as Bíblias sendo fechadas, a fumaça dissipada, oh, aleluias, e se encontrarmos naquele dia, naquela grande ceia do Cordeiro, meu Pai, veterano com cicatrizes no rosto vão chorar, e o Senhor enxugará a lágrima de cada um e falará: não chore mais, não chores mais, tudo tem terminado. Entra para o gozo do Senhor. A luta do caminho será como nada, Pai. E nos abençoa, meu Pai, nos ajuda que possamos estar lá, naquela noite, naquela manhã eterna, que possamos, meu Pai, louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Só Ele cura e liberta, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, meu Pai, que aonde essa voz chegar, meu Pai, que os enfermos sejam curados, que as pessoas que têm vício, meu Pai, sejam libertas, que as pessoas, meu Pai, possam ser cheias do Espírito Santo de Deus para viver na luz, para caminhar rumo ao paraíso, rumo ao céu. Eu creio, Senhor, nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço todas essas dádivas, agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E ficam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que todos aqueles que ouvir essa palavra, que não seja eu, que eu seja apenas um instrumento na mão de Deus. Que Deus faça tudo de bom na vida de vocês. Ficam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, beleza?